O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União estão insistindo junto ao Poder Judiciário Federal, agora no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para que a gente tenha uma suspensão geral de atividades e do comércio não essencial no estado do Pará. Apesar do colapso já verificado no sistema de saúde paraense, a realidade é que o governo estadual ainda permite, de modo geral, o comércio e os serviços funcionando, estão abertos de forma presencial, as pessoas podem ir, isso gera movimentação de funcionários, movimentação de clientes, isso tudo está absolutamente aberto com poucas exceções, restaurantes, padarias, bares, casas noturnas e similares, né? E shoppings, com exceção de algumas lojas dentro desses shoppings, e mais alguns casos pontuais, mas, por exemplo, lojas de rua em geral, de venda de objetos, cosméticos, vestuário, tudo isso continua totalmente permitido, mesmo numa situação de colapso que já estamos verificando no estado do Pará. Não se desconhece que o governo do estado está apresentando diversas medidas importantes para o enfrentamento à pandemia e para conseguir dar respostas à demanda que vai surgindo pelo contágio exponencial pela Covid-19. Mas de nada adianta, no entendimento do Ministério Público e da Defensoria, adotar essas medidas emergenciais de resposta à pandemia se do lado da prevenção o governo não faz o que fizeram diversos países do mundo, diversos estados do Brasil, estados que não estão em situação nem próxima da que a gente verifica no Pará, né, que é simplesmente o fechamento, claro, temporário, provisório, do comércio e serviços não essenciais. A gente não pode contar com esse funcionamento, com essa circulação de pessoas num momento absolutamente sensível e drástico para o estado do Pará, como esse que nós estamos vivendo agora. O Ministério Público Federal e a Defensoria apresentaram estudos científicos, apresentaram manifestação de pesquisadores falando expressamente do caso do Pará, pesquisadores da Universidade Federal do Pará, da Universidade de São Paulo, de outras instituições respeitadas, dizendo categoricamente que o decreto 609 em vigor no estado do Pará não é suficiente para atingir o nível de isolamento que a gente precisa, dizendo da necessidade de aumentar o rigor do fechamento do comércio de modo geral, mantendo apenas os serviços essenciais, o comércio essencial. Os pesquisadores falam isso para o caso do Pará especificamente. E o que a gente tem do lado do Estado? Não tivemos manifestação, não recebemos até hoje nenhuma manifestação do Comitê Técnico Assessor, que é o órgão previsto no plano de contingência estadual para justificar as decisões e dar embasamento para as decisões do governo. Nós não temos isso até hoje. Nós temos uma nota técnica apresentada pelo governo estadual que nada mais é do que a reprodução de trechos de boletins do Ministério da Saúde. Esses boletins servem para o país todo, para as mais diversas situações, e não tem ali nenhuma justificativa de por que o Pará adota as soluções mais leves, mais brandas, porque os boletins do Ministério falam em soluções possíveis para situações leves, que seriam o distanciamento social seletivo, situações mais complicadas, o distanciamento social ampliado, que é o que nós estamos pedindo, e situações de caos, que seria o lockdown, o bloqueio total, que nós não estamos pedindo, mas que talvez acabe chegando nesse ponto, né? E o governo do estado adota a solução mais leve, mais simples, e não justifica por que essa solução e não as outras, mesmo com o colapso do sistema de saúde. Então, o Ministério Público e a Defensoria continuarão insistindo até quando for possível, junto ao Poder Judiciário, para conseguir uma decisão que determine, ainda que tardiamente e ao custo de sabe-se lá quantas vidas e condição de saúde de quantas pessoas, mas ainda que tardiamente a gente precisa de uma decisão suspendendo as atividades não essenciais. É importante lembrar também que o Ministério Público e a Defensoria cobram do Estado do Pará mais informações mais precisas e detalhadas sobre os leitos que estão sendo utilizados, localização desses leitos, situações suspeitas, enfim, uma série de informações
que estão apenas de modo muito resumido no site da Transparência do Estado do Pará, dificultando muito que as autoridades e os órgãos de controle e a própria sociedade acompanhem a situação da pandemia e consigam projetar cenários, consigam verificar onde está precisando de algum tipo de intervenção, onde está funcionando bem. A gente acaba navegando às escuras diante dessa situação. Então, esses são os principais objetivos do Ministério Público e da Defensoria. É claro que o Estado tem o direito de tomar suas decisões administrativas e de verificar o que ele acha melhor para a população. Só que essas decisões precisam ter justificativa técnica e científica. Não podem ser decisões tomadas com base em fundamentos que a gente não sabe quais são. Nós só temos no processo judicial manifestações do Estado criticando, dizendo que o Ministério Público quer interferir, mas sem justificar por que deixar o comércio aberto. Temos também na ação manifestações da FIEPA, da FEComércio, apoiando a decisão do Estado e outras entidades patronais, de empresários e de empresas em geral, que apoiam a decisão do Estado, combatem a ação do MPF, da Defensoria, mas também não conseguem dizer por que, do ponto de vista da saúde pública, seria melhor manter o comércio aberto, os serviços abertos. Do outro lado, o Ministério Público e a Defensoria trazem diversos estudos, inclusive um estudo específico para a realidade do Pará, da região metropolitana de Belém, mostrando a necessidade de ampliação do distanciamento social e dizendo que o decreto estadual 609 não é suficiente para enfrentar a pandemia. Então, nós temos isso muito claro no processo. Nós levamos isso já à Justiça Federal, não foi dada liminar, estamos recorrendo ao Tribunal Regional Federal, não foi concedido também o pedido de antecipação da decisão no recurso, vamos aguardar uma decisão ainda nesse recurso que fizemos, mas acompanhamos com muita preocupação essa situação de colapso da saúde, sabendo que o governo poderia estar fazendo muito mais do que está.